Nós estamos estudando, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A segunda lição do nosso trimestre está projetada aí para nós, meus irmãos. Ela tem o título Admoestação contra um evangelho distorcido. O autor da lição, ele coloca algo bem interessante no quadrante inicial da introdução como objetivo. A lição visa compreender a mensagem de Paulo sobre a fidelidade ao evangelho, refletindo sobre os perigos contemporâneos e motivando os cristãos a manterem-se fiéis aos ensinamentos bíblicos. Então, mensagem de Paulo de fidelidade ao evangelho. E nós, então, aplicando essa palavra hoje, vamos ler Gálatas no capítulo 1, versos 6 ao 10. A Bíblia diz assim: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Que Deus seja louvado, exaltado pela sua preciosa palavra. Que o Senhor, por graça, misericórdia, continue nos ensinando a sua preciosa palavra. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a carta à igreja na Galácia. E é interessante, meus irmãos, que não era uma congregação, igual nós estamos aqui, mas era um território, era uma região na Ásia Menor, que engloba 3 províncias, assim, naquele tempo, englobava 3 províncias, a região da Ásia Menor. E eu creio que a mais conhecida hoje dos irmãos é uma parte de um país chamado Turquia. Então, para a gente compreender, Paulo está escrevendo essa carta para irmãos crentes em Cristo Jesus daquela região ali da Turquia e no entorno também. Aqueles irmãos, eles estavam sofrendo uma influência na igreja de algumas pessoas que diziam o seguinte: olha, nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas nós temos que voltar, manter vivas as observâncias, a questão ritual do Antigo Testamento. O princípio do Antigo Testamento, irmãos, nós como igreja seguimos ele até hoje. O que nós não seguimos mais é o ritual do Antigo Testamento. Um exemplo, Jesus, ao longo do seu ministério, ele não ensinou, não fez o sacrifício de animais. Por quê? Vamos lembrar de João, capítulo 1, versículo 29. O que João Batista, olhando para Jesus e aqueles que estavam ali em torno, o que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem era o Cordeiro? Ele, Jesus. Mais à frente, a Bíblia vai falar, o próprio apóstolo Paulo dizendo que o fim da lei é Cristo. Do princípio da lei, da mensagem da lei do Antigo Testamento? Não. Mas da ritualística do Antigo Testamento. Por exemplo, em Cristo, a partir dele,
não se sacrifica mais nenhum animal, como adoração, como súplica de perdão. Em Cristo, Jesus mesmo falou isso, não é mais necessária a circuncisão, que era uma ritualística também da lei do Senhor, no tempo do Antigo Testamento, para o menino judeu ao 8º dia de vida. Isso findou, porque agora, como que se entra no reino de Deus? Como que se pertence ao Israel de Deus, que é a igreja? Através da circuncisão? Não, através do batismo. Então, todo o ritual da lei, ele finda em Cristo, porque Cristo, ele é a concretização de tudo isso. Como que eu passo a pertencer ao reino de Deus? Quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E se há oportunidade para isso, e deve ser feito, passar pelas águas. Mas em algumas situações não tem como, né? Igual Jesus, para o ladrão da cruz, falou o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu chego lá no hospital, por exemplo, tem uma pessoa lá toda quebrada, amarrada, né? Porque às vezes é preciso fazer uma contenção, porque a pessoa pode tirar o acesso. Então ela é amarrada por causa disso. Ela está lá amarrada, toda quebrada lá, e ela não consegue nem falar, porque está com traqueostomia, aquela coisa toda. E aí alguém fala assim, um enfermeiro, já aconteceu comigo, tá, irmão? Já no Hospital Regional Araruama. Fui visitar uma pessoa, visitei, orei com ele. Quando eu estou descendo a rampa, a enfermeira, eu nunca tinha visto ela na vida, nem ela tinha me visto. O senhor é pastor, né? Vem aqui orar nesse leito aqui. Aí eu fui lá. Aí cheguei no leito, tinham 3 homens. 2 eram crentes e um senhor não era. Ela falou, fala de Jesus para esse senhor aqui. Eu fui lá, falei, fiz o apelo, e aí eu pedi para ele, de alguma forma, dar um retorno para mim. E aí orei por ele ali, naquele momento. Mas aí eu vou dizer, não, já que eu não posso batizar esse homem nas águas, então eu não vou nem pregar o evangelho para ele. Não, tem que pregar o evangelho para ele. Depois eu não fiquei sabendo se ele melhorou, se não melhorou. Então, se a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho, porque a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela se torna filho de Deus, habitação do Espírito Santo. Podendo, ela deve passar pelas águas, né? Porque Jesus deixou exemplo. Ele mesmo, sendo Deus, foi batizado lá no Rio Jordão. Então, meus irmãos, a igreja na Galácia sofria essa influência de pessoas dizendo, olha, nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas esse mais é perigoso, irmãos. Mas nós temos que manter vivas as práticas que Moisés estabeleceu para o povo judeu. Nós somos salvos, meus irmãos, pela fé em Cristo Jesus. Paulo escreve as suas cartas, todas elas, e Romanos, ele é mais detalhista, dizendo que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela ação da graça do Senhor. O que é salvação? Salvação é a minha fé somada à graça de Deus. Não adianta nada eu ter fé se não for em Jesus. Não adianta Jesus enviar seu filho para morrer por mim na cruz do Calvário se eu não crer. Então, quando eu creio naquilo que Deus fez por mim, eu sou o quê? Salvo em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova vida, eu me torno morada, habitação do Espírito Santo de Deus. E aqueles irmãos estavam sofrendo essa influência. E o apóstolo Paulo alcançou aquela região na sua primeira viagem missionária. Agora, na segunda viagem missionária, ele tem a oportunidade de tomar conhecimento do que estava acontecendo e procurar corrigir aquele erro na vida da igreja. Procurar acertar aquilo, procurar mostrar à igreja que eles estavam deixando o evangelho. Estavam seguindo o quê? Falsos mestres. Meus irmãos, dia que nós ouvirmos alguém falar, olha, você tem que
para ser salvo, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e também, mais alguma coisa, não dê ouvido a isso. É Jesus. E ponto final. O que nós temos que fazer é nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e aceitarmos Jesus Cristo. E mais nada. Quando alguém fala assim, não, e a partir de agora, para poder completar a sua salvação, você vai ter que dar 7 voltas em torno de Monte Alto. Tem nada disso. Aí as pessoas misturam a Bíblia. Não, porque Josué deu 7 voltas em volta de Jerusalém. Ali o propósito era outro. Não tinha nada a ver com salvação ali. Nada a ver. As pessoas distorcem a Bíblia para querer justificar o seu erro. É mais nada. Nós não somos salvos, meus irmãos, por causa das nossas boas obras. Nós somos salvos pela boa obra de Jesus. Olha, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, se arrepender, confessar os seus pecados, aí você vai fazer um relatório das suas obras para a gente poder aqui analisar. Você tem que ter no mínimo 5 boas obras. Se você não tiver no mínimo 5 boas obras, você não é salvo. Irmãos, não tem essa. Agora, prestem bem atenção. Nós não somos salvos por nossas boas obras, mas, agora tem um mais. Nós somos salvos e a partir da salvação, nós devemos, como o apóstolo Paulo fala, andar em boas obras. Martinho Lutero, por exemplo, ele teve até no início dificuldade de compreender isso, e ele passou a chamar a epístola de Tiago de epístola de palha. Martinho Lutero, um dos reformadores. Porque Tiago diz na sua epístola que fé sem obras é algo vazio, sem sentido. Martinho Lutero inicialmente não entendeu isso e criticou aquilo que Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, não o apóstolo Tiago, aquilo que Tiago escreveu. Depois, Martinho Lutero foi compreender a mensagem que Tiago havia escrito. Porque Tiago está dizendo o seguinte, olha, fé sem obras não existe. Como que eu vou dizer que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador se não há nenhum tipo de transformação na minha vida? Não tem como. Como que eu vou dizer que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, que eu amo ao Senhor Jesus em todo o tempo e a minha vida é igual ou pior, o meu comportamento, a minha conduta, a minha palavra, de uma pessoa que ainda não conheceu Jesus? Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós estamos, meus irmãos, nesse movimento de transformação da vida. Foi aberta para nós uma porta de um novo caminho. E agora nós temos que andar por esse caminho. E a cada dia nós vamos aprendendo, vamos sendo santificados pelo Senhor e pela sua palavra. Então, o autor da lição, no primeiro ponto, ele coloca contra as distorções doutrinárias. O versículo 6 e o versículo 7 de Gálatas 1, a Bíblia diz assim, meus irmãos: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho era esse? O que os falsos mestres estavam ensinando à igreja, dizendo, olha, é Jesus e mais as práticas da lei. Paulo falou que isso era outro evangelho. O verso 7, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, eu estou dando essa volta bem grande aqui para a gente poder estar muito ligado que hoje continua acontecendo a mesma coisa. Isso que eu disse aos irmãos, se alguém chegar para os irmãos dizendo que é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus e mais alguma coisa não. Jesus, ele é
suficiente para a salvação. Quer ver aqui um exemplo? Os irmãos que estão aqui têm Jesus como Senhor e Salvador. Os irmãos precisaram crer em Jesus e mais alguma coisa ou só em Jesus? Só em Jesus. Se cremos em Jesus, é somente Jesus. A bênção, meus irmãos, ela é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Deus faz novas todas as coisas. Segundo lugar, irmãos, o autor da lição ele fala sobre a autoridade inquestionável do Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema é condenação, como já dissemos. E agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque Paulo diz assim, se eu mudar a mensagem, não é o evangelho que está errado, quem está errado sou eu. Então por isso que ele está dizendo, mesmo que eu pregue, ou venha um anjo do céu, porque ele sabia que não ia vir anjo do céu para pregar uma outra mensagem, que isso seja o quê? Condenação. E aí, irmãos, nos nossos dias, nós estamos vivendo um movimento, ele é esquisito porque ele é diabólico. Nós estamos vendo alguns pastores que sempre pregaram a palavra com muito zelo, deixando de fazer. E aí, irmãos, não são pastores de outras denominações, não, da nossa. Nós temos um exemplo de um pastor da nossa denominação, que era um dos pastores mais influentes, sobretudo com os jovens. Ele foi desligado da ordem dos pastores, porque ele começou a defender que a Bíblia deveria ser atualizada, porque a Bíblia está desatualizada, então ela deveria ser atualizada. E os argumentos desse pastor, todos eles caminhando na direção de atualizar a Bíblia, para que algumas coisas que a Bíblia diz que é pecado, que são pecado, deixem de ser pecado. Desse jeito, irmãos. Esse mesmo pastor continua reforçando o argumento dele. E ele então diz que os crentes, hoje, que têm uma obediência à palavra de Deus, que procuram conhecer e obedecer a palavra de Deus, ele está dizendo que os crentes, por quererem conhecer e obedecer a palavra, estão idolatrando a Bíblia. Olha que ponto, irmãos. Então, nós temos que estar atentos demais para as loucuras que já surgiram, que estão surgindo e outras tantas que vão surgir. Meus irmãos, que amor eu tenho por uma pessoa, que amor eu tenho por uma pessoa que está no pecado, eu digo para ela que o que ela está fazendo não tem problema nenhum. Ela deve vir para a igreja, que Deus vai dar paz a ela, vai acalmar o coração dela, que nós vamos ajudá-la, mas ela pode continuar na sua prática de pecado. Que amor é esse, irmãos? Tem paz? Essa pessoa vai ter paz? A nossa prática de igreja é assim. Pessoas nos procuram, vêm até nós, nós vamos até ela dizendo, olha, eu não aguento mais essa vida, eu quero mudar. Eu quero abandonar esse pecado, eu quero mudar a minha vida, eu quero que meus filhos possam crescer numa outra realidade, eu não quero mais isso que a minha família... Quer ver um exemplo, irmãos? Eu vou falar aqui uma coisa que parece uma brincadeira, mas é uma verdade. Tem homens hoje que estão crescendo, dizem assim, não, eu tenho que ser cachaceiro,
Porque o meu pai foi cachaceiro, o meu avô foi cachaceiro, o meu bisavô foi cachaceiro, então eu tenho que ser cachaceiro. Aí, ele começa a beber e ele começa a ver, não é ninguém que fala, não, cara, isso está acabando com a minha vida. Aí ele vai e procura ajuda, aí procura a igreja. Aí um crente vai orar por ele, vai visitar, aí eu chego lá nessa pessoa, olha só, Deus vai dar paz ao seu coração, Deus te ama. Aí ele fala assim, mas eu tenho que largar a cachaça. Não fica preocupado com isso não. Pode continuar bebendo. Que amor é esse, irmãos? Deus vai dar paz ao seu coração, Deus vai te abençoar. Larga isso. Se arrependa, muda de vida. Nós estamos aqui com a mão estendida para te ajudar. O que a gente pode fazer para te ajudar? Aí, irmãos, a paz verdadeira é quando um pecador se arrepende, aceita Jesus Cristo, confessa seus pecados e está em paz com Deus. Essa é a paz verdadeira. A gente pode dar 1000 abraços, ouvir uma semana inteira a pessoa, pode fazer tudo, mas se ela não acertar a vida dela com Deus, que paz ela vai ter, irmãos? Só que nos nossos dias, em nome de um dito amor, nós estamos dizendo que o pecado não é mais pecado. E o próprio pecador está dizendo, olha, isso está acabando com a minha vida. Aí, vários textos bíblicos são usados de forma isolada para justificar um desvio da palavra. Você quer ver um erro que é usado de forma, um versículo que é usado de forma errada? Gálatas capítulo 3, verso 28, se eu não estou enganado. Esse versículo aqui é um dos mais utilizados, só ele, de forma isolada, para justificar uma série de pecados dos nossos dias. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Esse versículo está sendo usado, meus irmãos, para dizer o seguinte, olha, Jesus, ele quer salvar a todos, independentemente de quem você seja, independente de como você esteja e como você vai viver. Esse versículo diz isso, irmão. Olha o que ele está dizendo. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, porque o mundo naquele tempo era dividido em 2 grupos de pessoas, judeus e gentios. Quem era judeu, quem não era judeu. Nem escravo, nem liberto, porque naquele tempo existiam pessoas que eram escravas. Então, está dividindo os grupos de pessoas. Nem homem, nem mulher, porque Deus faz homem e mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Ele está falando para a igreja. Nós temos que ir até Jesus como estamos, do jeito que nós estamos, mas é Ele quem transforma a nossa vida. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já, e eis que se fizeram novas. Que evangelho é esse, sem transformação? Quando Jesus começou o ministério dele, a mensagem dele, e Marcos resumiu, está em Marcos capítulo 1, versículo 15. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que diz, irmãos? Arrependam-se e creiam no Jesus. Quem está falando é Jesus, irmãos. Jesus está mandando a gente se arrepender. Como que alguém hoje pode dizer que a Bíblia está desatualizada e tira o arrependimento? Agora, isso é uma compreensão para nós. Alguns anos atrás, a igreja, até por uma questão também da sociedade, uma questão social, e nós somos sociedade porque nós somos pessoas que estamos neste mundo, muito embora não sendo dele, às vezes nós não tínhamos nenhum tipo de tato para lidar com pessoas que nas diferentes práticas pecaminosas procuravam a igreja. Eu já vi, por exemplo, um rapaz querendo se libertar das drogas, da bebida, ele foi até a escola bíblica dominical, professor da EBD, um senhor já de idade bem avançada, e ele começou a repreender aquele jovem. Não era o momento de fazer aquilo, entende? Deixa acabar a aula, ouve aquele jovem,
conversa com ele. Ele não sabe que a igreja nunca fez parte de uma, perdido no mundão. Deus levou ele para dentro da igreja, aí o primeiro contato que eu tenho com ele na igreja, eu vou arrebentar aquele camarada, ele não vai voltar mais. Entendeu? Muitas vezes, como igreja, nós perdemos esse tato, essa sabedoria de lidar com as pessoas. Então nós temos que ter esse cuidado, que até pouco tempo atrás, a igreja, de uma forma geral, não tinha esse cuidado, né? E o terceiro ponto da lição é o versículo 10 de Gálatas 1. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha só, eu tenho a missão, a responsabilidade diante de Deus de orientar na verdade. E atentem bem os irmãos para uma coisa, a Bíblia não estava concluída, ela estava sendo escrita ainda. Então isso que Paulo fala, que para nós hoje faz parte da Bíblia, é palavra de Deus, o Espírito estava dando a Paulo, porque a Bíblia estava sendo ainda construída. Por isso, irmãos, que lendo, por exemplo, as cartas de Paulo, nós vemos o ministério de profetas na igreja. A gente vai pensar assim, mas peraí, pastor, profeta não era só no Antigo Testamento? Sim. E os profetas, eles continuam no Novo Testamento? Sim. Por quê? Da mesma forma que o Antigo Testamento estava sendo escrito, o Novo Testamento também estava sendo escrito. Hoje, nós temos a palavra de Deus concluída. Então, a gente às vezes fala assim, mas esse irmão é um profeta, essa irmã é uma profetisa. Sim, mas o profeta de hoje, a profetisa de hoje, diferentemente do tempo do Antigo e do Novo Testamento, ela não traz nenhuma novidade mais, mas fala a partir da palavra. Entende? Por isso, irmãos, que isso é muito importante. Por quê, irmãos? Uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada. Eu vi um vídeo um dia desse, estava tendo um evento, um grupo louvando lá, o pastor, deve ser um pastor lá, pregou a palavra e disse assim, irmãos, não tem aquela música, solta o cabo da nau, toma os rei. Acho que o pastor não entendeu nada. Aí ele pegou a palavra, porque Nanau era um grande homem de Deus. Nanau era um grande homem de Deus, Nanau isso, Nanau fez isso, Nanau fez aquilo. A Bíblia não diz, olha só, irmãos, a Bíblia não diz, e eu não sei nem onde está, mas fique com a mensagem de Nanau. É alguma coisa assim, irmãos, eu mudei aqui uma palavra aqui, mas se os irmãos verem o vídeo, é isso que ele fala. Nanau, e Nanau, e Nanau fez, Nanau. A Bíblia não diz, mas Nanau. É igual aquele camarada que um dia falou assim, não, porque Jesus era músico, ele tocou no esquife. Esquife é caixão, irmão. Esquife é caixão, não é instrumento. Aí, irmãos, essas coisas são engraçadas. Mas o perigo é o seguinte, tem pessoas que estão fazendo isso hoje. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu fui para o monte buscar a Deus, e Deus me deu uma palavra que não está na Bíblia. Não foi Deus que deu. Deus pode dar uma palavra, mas de acordo com a Bíblia. Tá certo, irmãos? Ao longo da nossa história recente, nós já vimos ao redor do mundo pessoas que fizeram isso. Teve um camarada lá nos Estados Unidos, Jim Jones, né, irmãos? Os irmãos lembram dessa história? Ele começou pregando o evangelho. Aí levou o povo lá para uma ilha, e lá se buscava mais a Deus lá. Num dado momento, ele falou que Deus tinha dado lá um chá para ele, um veneno lá, um negócio. Na história não é essa, irmãos? E aí ele falou que Deus estava mandando todo mundo tomar aquilo ali, que eles iam passar para a eternidade. Aí uma comissão lá de segurança dos Estados Unidos tomou conhecimento daquilo. Eles foram lá naquela ilha, eles foram mortos.
uma comissão de segurança dos Estados Unidos. Acho que não foram todos mortos, mas alguns foram mortos. Eles não voltaram daquela missão. E aí depois, quando foi lá, estava todo mundo morto. Foram fazer a pesquisa lá, porque eles tinham tomado lá uma substância mortífera. Então, é o cuidado que nós temos que ter hoje. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se a gente se afasta da palavra de Deus, a gente vai viver o pecado, vai viver a morte. Mas aí Paulo, para concluir, irmãos, Paulo ele fala o seguinte: olha, eu tenho responsabilidade com vocês. Eu não posso ver vocês se desviando da verdade e falar que está tudo bem. Não. Aí Paulo diz: olha, eu não estou aqui para agradar homens. Estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós temos que permanecer na verdade, na palavra. Quando homens querem fazer média com homens, se fala o que os homens querem ouvir. Mas se o nosso comprometimento é com Deus, a sua palavra, nós vamos nos manter fiéis à palavra de Deus. Então, irmãos, o Evangelho é importante para você. Como isso se torna público em sua vida? Qual o seu sentimento quando você percebe que o Evangelho está sendo pregado, que o Evangelho que está sendo pregado não é o verdadeiro Evangelho? Qual dos erros modernos podem prejudicar o verdadeiro Evangelho? Então vamos refletir nisso, vamos meditar nisso, vamos pedir para Deus continuar falando no nosso coração. Amém, meus irmãos?